Olá, meu nome é Rafael. Eu vou falar com vocês a respeito das questões relacionadas ao julgamento das licitações, tema que sofreu bastante alteração com a nova lei de licitações. Eu sou doutor e mestre em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito da USP, especialista na mesma área pela PUC de São Paulo e atualmente sou assessor técnico no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. As partes que eu vou tratar com vocês são a 2, julgamento pela técnica, e a parte 3, que é julgamento por preço. Neste vídeo nós vamos falar só do julgamento pela técnica. E o que nós queremos dizer quando falamos de julgamento pela técnica? São julgamentos nos quais o critério técnico também influencia. Como nós sabemos, a licitação, a maior parte das vezes, para a gente pegar quantitativamente a quantidade de licitações feitas pelos entes federativos, secretarias, órgãos públicos, a grande maioria é resolvida pelo critério preço. No entanto, há alguns outros objetos cujo critério de julgamento envolve ou apenas melhor técnica ou conteúdo artístico, ou também uma ponderação entre técnica e preço. São objetos mais complexos que aqueles definidos apenas pelo menor preço ou maior lance, mas, de qualquer forma, são objetos importantes e licitações nas quais a elaboração do edital e a própria forma de julgamento são muito sofisticadas, o que exige que a gente tenha bastante atenção às novas disposições da Lei 14.133. Então, vamos olhar aqui, o artigo 33, ele trata de dois critérios de julgamento que envolvam, nos quais há esse critério técnico. O melhor técnica ou conteúdo artístico e a técnica e preço. No primeiro caso, de melhor técnica ou conteúdo artístico, o que nós temos é um julgamento no qual o critério preço não é importante. Eu já vou voltar a isso, mas isso é importante nós termos bem claro. O critério preço aqui no julgamento de melhor técnica ou conteúdo artístico não é relevante para definir qual é a melhor proposta. Justamente por isso, o artigo 35 fala que o julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes. Ou seja, exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas. E o edital deverá definir o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores. O exemplo clássico desse tipo de utilização desse critério, a gente pode pensar em algumas licitações para a contratação de projeto para restauro de obras históricas. São casos nos quais há necessidade de uma análise técnica muito aprofundada e, muitas vezes, o órgão público se vale de um concurso, ou mesmo de uma concorrência, neste caso, pelo critério da melhor técnica. E o parágrafo único do artigo 35 fala que o critério de julgamento, melhor técnica ou conteúdo artístico, poderá ser utilizado para a contratação de projetos ou trabalhos de natureza técnica, científica ou artística. São critérios de julgamento utilizados na concorrência ou no concurso, de acordo com a nova lei de licitações. E, como eu disse, o fator preço não é relevante para o julgamento da proposta. No entanto, é necessário ter atenção para superfaturamento, inexecuibilidade de proposta, eventualmente, ou mesmo, em alguns casos, dependendo do objeto, o jogo de planilha. Não é porque o preço não é avaliado para fins de classificação ou determinação da melhor proposta que a comissão de licitação, o ente licitante, não precisa se atentar para esses aspectos. Então, é necessário conhecer o preço do licitante para evitar
que uma proposta tecnicamente muito bem feita esconda algum aspecto ali que venha a trazer prejuízos ao erário posteriormente. Quando a gente fala, né, por outro lado, na técnica e preço, que também é uma outra licitação um tanto difundida, né, já há bastante utilização, o tipo de licitação ali utilizado, né, a modalidade de licitação ali utilizada é a concorrência, né? A lei traz isso bem claro, que a técnica e preço deve ser utilizada na concorrência. Aí, neste caso, nós temos uma ponderação entre critérios técnicos e critérios de preço, aos quais deverão ser atribuídas notas, né? E quem obtiver a maior nota na ponderação desses dois critérios é o licitante vencedor. Entendeu? A grande dificuldade nesses editais, nessas licitações, né, que a experiência mostra, é ou a realização do edital, né, a elaboração do edital muito bem feito, com formas objetivas de fixação de critérios, né, principalmente para a análise da proposta técnica, ou mesmo, e também o julgamento, também seguir esses critérios objetivos. Né? Então, é comum na prática a gente perceber ou editais que trazem critérios subjetivos, né? Ou mesmo o julgamento da proposta técnica depois acaba extrapolando um pouco aquilo que o edital trazia. Né? Esses dois aspectos acabam levando, né, a intervenções, seja do Tribunal de Contas, seja do Poder Judiciário, aí durante o processo de licitação. Mas voltando aqui para as regras da lei, ele traz aqui uma disposição, parágrafo 1º do artigo 36, que reforça a importância do estudo técnico preliminar, que está previsto ali no artigo 18. Ele fala que o estudo técnico preliminar é que vai trazer essa demonstração, né, da necessidade, né, de se avaliar essa proposta técnica quando for acima, né, quando o objeto do contrato exigir uma ponderação técnica acima daquilo comumente usado apenas para fins de habilitação na licitação. Então, a elaboração do estudo técnico vai começar ou deve resultar, portanto, na estipulação de qual é o critério de julgamento. Se é menor preço, maior desconto ou técnica e preço, eventualmente. Então, quando o gestor se vir entre essas três possibilidades, ele precisa analisar o objeto de acordo com o estudo técnico preliminar para saber qual das três que deve ser realizado. É claro que isso não retira uma certa discricionariedade do agente em determinados casos, nos quais, após a elaboração do estudo técnico, se chegue a uma certa, digamos, um certo aspecto de irrelevância jurídica, né, se é um caso, né, o caso de menor preço ou o caso de técnica e preço, vamos supor. Mas aí depende do caso a caso, né, e é fundamental que haja um estudo técnico preliminar muito bem fundamentado e muito bem feito para apontar qual é o critério de julgamento a ser feito, a ser utilizado naquele objeto. E a lei traz, então, a necessidade de que a técnica e preço seja utilizada nas contratações dos seguintes objetos, né? Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. E aí, neste caso, a própria lei determina que a técnica e preço deverá ser preferencialmente empregada. Preferencialmente não é exclusivamente, mas, quer dizer, a princípio, no momento de contratar um serviço técnico especializado, de natureza predominantemente intelectual, parte-se, né, no primeiro momento, da técnica e preço, mas o estudo técnico preliminar pode demonstrar, desde que fundamentadamente, que é o caso de uma contratação por uma outra forma. Serviços, segunda hipótese, né, de
técnica e preço. Serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada, de domínio restrito, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação. Terceira hipótese, bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação. Então, aqueles softwares de prateleira não entram aqui. Se for um serviço especial de TI, pode ser o caso, então, de contratação por técnica e preço, porque aí realmente a avaliação técnica daquilo que vai ser executado é importante. Outra hipótese, obras e serviços especiais de engenharia também. A própria nova lei permite engenharia, permite pregão para serviços comuns e obras comuns de engenharia. E a quinta hipótese, objetos que admitam soluções específicas e alternativas, e variações de execução. Então, nesses casos, são aquelas hipóteses nas quais o próprio contratado pode executar de forma diferente daquilo que a administração pretendeu, ou então há aqui uma certa possibilidade de variação de forma de execução de acordo com a expertise do contratado. O importante é que haja, mesmo nesses casos de soluções específicas e alternativas, e variações de execução, critérios objetivamente definidos no edital de licitação, tanto para que se saiba qual é a parcela que pode variar, quanto que se saiba quais são os parâmetros dessa variação. Então, são essas 5 hipóteses que a lei coloca como possíveis de utilização de técnica e preço. Aqui, um outro ponto que a lei traz, isso é importante, porque soluciona uma série de divergências e debates que acontecem na prática, diz respeito à ponderação técnica e preço. Tradicionalmente, sempre se utilizou aquela ponderação 70-30, então 70% da nota, se atribui um peso 0,7 à nota técnica e 0,3 à nota de preço. A lei veio e fixou aqui como a proporção máxima a ser utilizada é essa 70-30. Mas já houve casos julgados em vários tribunais, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Tribunal de Contas da União, entre outros, de utilização 80-20, por exemplo. Então, 80% da nota vem da parte técnica, 20% da parte de preço. Claro que foram casos que demandaram uma instrução e uma análise muito pormenorizada, mas a lei fixou, então, para tentar pacificar o tema, a valoração máxima de 70% da proposta técnica, o que permite, portanto, 70-30 ou 60-40, meio a meio também é possível. O importante é que esse critério, essa proporção esteja bem determinada e bem delimitada no estudo técnico preliminar. E também é possível aqui, a lei também trouxe isso, essa questão que o artigo 88 da nova lei traz com bastante ênfase, a questão do desempenho pretérito do contratado. Então, isso, para fins de pontuação técnica, tem que estar previsto em regulamento. Aí a grande questão que vai ter, enquanto não houver esse regulamento, como que a administração, em geral, pode utilizar esse critério ou não. No caso da técnica e preço, ao contrário da melhor técnica ou conteúdo artístico, nós temos aqui que o critério, o preço, ele é importante. Ele pode não compor a maior parte da nota a ser atribuída ao licitante, mas ele é importante. Tanto é assim que o artigo 34 da lei determina que, no caso de técnica e preço, além do menor preço ou maior desconto, deverá ser considerado o menor dispêndio para a administração, atendendo os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação. Aqui nós temos já a importância desse fator preço. E também a lei traz algumas regras comuns para o julgamento melhor técnica e técnica e preço, porque, no fundo, ambos estão ali para analisar a melhor técnica os aspectos técnicos da proposta do licitante. Então, a lei traz, o artigo 37 traz aqui quais são os critérios a serem utilizados para a aferição dessa
técnica do licitante. Então, a primeira é a capacitação, verificação da capacitação e da experiência do licitante, comprovada por meio da apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados. Segundo ponto, atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designada para essa finalidade, de acordo com limites postos no edital, que devam considerados a demonstração de conhecimento do objeto, a metodologia, o programa de trabalho, a qualificação das equipes e a relação dos produtos que serão entregues. E, por fim, a atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores, aferidas nos documentos comprobatórios do artigo 88, em registro cadastral unificado no Portal Nacional de Contratações Públicas. Esse inciso 3, essa terceira questão, ela ainda depende aí de algum esforço maior, de uma regulamentação, dessa análise. Mas se nós pegarmos os dois requisitos anteriores, que aí são mais comuns, nós vemos na prática, nós temos aqui com bastante destaque a questão da banca de especialistas, que deve ser composta por servidores efetivos ou empregados públicos, pertencentes aos quadros permanentes da administração, então servidores comissionados não podem fazer parte, ou profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência ou renome na avaliação daquele objeto. Então a gente pode pensar aqui em professores renomados, professores universitários ou especialistas naquela área que participem dessa banca justamente para poder avaliar esses quesitos. O serviço técnico especializado, de natureza especializada predominantemente intelectual, a lei traz essa regra, que tenha valor estimado de contratação acima de R$300 mil, e com a alteração do decreto do ano passado, que atualizou esses preços, chega a R$324 mil em média, o julgamento, nos casos de serviços, de estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços, controle de qualidade tecnológico, análise, testes, ensaios, campos laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras. Esses serviços, eles devem ser, o julgamento deles, se não for, ressalvados os casos de inexigibilidade, deverá ser por melhor técnica ou técnica e preço na proporção de 70% também. Então, a regra dos 70-30 que eu mencionei anteriormente, ela também vale para esses serviços aqui que estão mencionados no parágrafo 2º do artigo 37, nesses casos com essa ponderação 70-30, se a administração não achar, ou se o estudo técnico preliminar não demonstrar que o critério de julgamento deva ser a melhor técnica. E, por fim, ainda nesses aspectos desse julgamento pela técnica, digamos assim, no caso, o artigo 38 determina que, no julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, a obtenção de pontuação devido à capacitação técnico-profissional exigirá que a execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente. O que isso quer dizer? Se na fase de avaliação técnica da proposta, seja na melhor técnica, seja na técnica e preço, houver aqui a questão da qualificação técnico-profissional, ou seja, a exigência de que a licitante tenha equipe técnica composta por profissionais com experiência A ou B. Se houver essa exigência, é necessário, o edital tem que trazer, feita essa exigência de pontuação dessa capacitação técnico-profissional, é necessário que o edital traga essa obrigatoriedade da participação direta e pessoal do profissional correspondente. A ideia disso é evitar que seja feita uma exigência de um profissional, uma qualificação X, e depois esse profissional não integre a equipe técnica ou não participe da execução do contrato, o que não faria sentido dentro de uma licitação, a exigência disso para fins de pontuação técnica e depois a liberação da empresa de colocar esse profissional para integrar a equipe. Bem, eram essas as considerações a respeito desse julgamento pela técnica e nos vemos na próxima aula a respeito do julgamento pelo preço. Muito obrigado.